Galera, fui promovido a gerente geral no meu trabalho, tô feliz demais. Parabéns, cara. Galera, foi mal. Vou ter que ir. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Seu maior problema sempre foi esse, você estuda demais. Tô pensando no meu futuro. Que futuro? You can take control. You can turn it on. Existe uma sensação que você não consegue nomear, de que algo não está certo, de que quando você cresce, parece que algo muda. Nas conversas, nos olhares, no silêncio que vem depois de uma boa notícia. Não, você não está inventando. Quer saber quem de fato é seu amigo? Não conte uma derrota, porque o fracasso, ele atrai pena e muitas das vezes gera até mesmo identificação. Então, faça um exercício. Conte uma conquista. Conte que você está ganhando mais dinheiro, que começou um negócio, que comprou algo que você sempre quis e que a sua vida finalmente começou a dar certo. E observe, com calma, sem pressa. Observe o brilho sumir dos olhos. A comemoração demora 1 segundo a mais para vir. O elogio muitas das vezes soa vazio e o assunto muda rápido demais. Não foi impressão sua. Isso realmente acontece e tem um nome. Chama inveja. Mas não inveja declarada, agressiva, fácil de identificar. É a inveja silenciosa, a que veste a roupa da amizade. Aquela que aparece no seu aniversário, a que manda mensagem quando você não está muito bem, mas sempre dá um jeito de mudar de assunto quando você está feliz. E essa é a mais difícil de enxergar, porque vem, muitas das vezes, das pessoas que você menos espera. Se ela comprou um carro, eu também tenho que comprar um. Mas não é sobre julgar essas pessoas. É preciso entender, porque não é na maldade. Na maioria das vezes, não é uma escolha consciente. A psicologia social tem um nome para esse fenômeno: comparação social. Um psicólogo americano desenvolveu, ainda nos anos 50, uma teoria que explica como os seres humanos avaliam seu próprio valor comparado a si mesmo com outras pessoas ao redor. Em outras palavras, quando você cresce, você se torna involuntariamente um espelho do que pessoas ao seu redor ainda não fizeram. E esse espelho incomoda profundamente, mesmo que ninguém admita. Você não é o problema, é o reflexo que você provoca. E o ser humano, por instinto, afasta o que desconforta ou tenta diminuir para que o reflexo pareça menor. Como dizia um filósofo, onde quer que você vá, você encontrará obstáculos, e os maiores deles terão rostos conhecidos. E se falar de amigos já é difícil, falar de família é ainda mais. Porque a gente cresce acreditando que a família sempre torce, sempre apoia, sempre quer o seu melhor. E na maioria das vezes quer do jeito que sabe, com o repertório que tem. Mas existe um limite invisível, um ponto onde o seu crescimento ultrapassa o que eles imaginavam para você. E às vezes ultrapassam até mesmo o que eles imaginaram para eles mesmos. E é aí que algo muda. O seu sucesso deixa de ser motivo de orgulho e vira uma fonte de desconforto, sutil, disfarçado de preocupação, de conselho não pedido, de cuidado para não se perder, de não ficar aí se achando. E não é por maldade, é medo. Medo de te perder, medo de ficar para trás, medo de que você se torne alguém que eles não reconhecem mais. E esse medo se disfarça tão bem que às vezes você chega a duvidar de si mesmo, a diminuir o passo para não deixar ninguém para trás, e esconder conquistas para manter a paz. E é exatamente aí onde o seu crescimento começa a sangrar.
tem um outro hábito que te drena sem que você perceba: contar os seus planos. Você tem uma ideia, uma visão, algo que ainda não existe, mas você consegue enxergar com clareza. E a empolgação é tão grande para você guardar para si mesmo que você acaba contando para outras pessoas. E o que vem de volta raramente é o que você esperava. Vem o ceticismo. Isso é muito arriscado. Você conhece alguém que tentou isso? Não acha que você está sonhando demais? E mesmo quando não vem com palavras, vem no silêncio, na falta de entusiasmo, no olhar que diz sem dizer: eu não acredito em você. E sabe o que acontece depois? Você sai daquela conversa menor, com menos energia do que entrou, com a chama um pouco mais baixa. Não foi coincidência, foi transferência de energia involuntária, irracional, mas real. A neurociência chama isso de contágio emocional. A capacidade que as emoções têm de se transferir de uma pessoa para outra sem que ninguém perceba. A dúvida deles entrou em você e agora divide espaço com a sua visão. E é aqui que a maioria das pessoas toma a decisão errada. Sente a solidão do crescimento e corre de volta para a multidão. De volta para as mesmas rodas, para os mesmos bares, para as mesmas conversas vazias, só para não se sentir sozinho. Mas existe uma diferença fundamental entre solidão e solitude. Solidão é o vazio que dói. Solitude é o silêncio que constrói. Todo grande nome que você admira hoje, em algum momento, passou por uma fase de recolhimento, de introspecção, de ficar consigo mesmo sem precisar de validação externa. Foi nesse silêncio que as melhores decisões foram tomadas, as melhores ideias foram desenvolvidas, as melhores versões foram construídas. E despertar para esse desenvolvimento pessoal tende a ser solitário, principalmente no início, mas é o único caminho para quem decide de verdade ser suficiente para si mesmo. Tem um momento que chega para todo mundo que está prestes a vencer na vida. Um momento de clareza, quase incômodo de tão nítido, onde você olha ao redor e percebe que a versão de você que está sendo construída em silêncio não cabe mais nas mesmas rodas, não fala mais a mesma língua, não tem mais os mesmos medos. E você entende que não é abandono, não é ingratidão, não é arrogância, é alinhamento, porque crescimento real pede um ambiente real, pede pessoas que também estão em movimento, que também estão construindo, que entendem a sua linguagem porque também estão falando ela. Você não precisa mais de quem te conhece há mais tempo, você precisa de quem te enxerga com mais profundidade. Essas pessoas existem, estão em outros ambientes, em outros círculos, em outros lugares, mas você só vai encontrá-las quando você parar de se contorcer para caber onde você já não cabe mais. Os seus amigos atuais podem não desejar o seu fracasso de forma direta e consciente, podem nem sequer saber o que sentem, inclusive podem continuar sendo boas pessoas para alguém que precisa deles. Mas talvez esse alguém não precise mais ser você. Porque crescer é um ato solitário, é íntimo, é silencioso e feito de escolhas que ninguém aplaude porque ninguém quer ver. Mas um dia o seu resultado aparece e é bem aí que você não precisa mais dar explicação. Você não precisa de validação, não precisa de aprovação, porque o sucesso ele fala por si mesmo. Nem todo mundo que está com você está de fato ao seu lado e você tem que aprender essa diferença.